Então, quando a gente fala de bactéria, normalmente a gente pensa logo em doença, né? Tanto que quando a gente fez essa atividade em sala de aula, na verdade a gente estava falando sobre alguns micro-organismos e vocês foram me falando várias doenças. Então, é muito comum a gente pensar em micro-organismos, né, em bactérias e logo associar a doença. Só que a gente já viu em sala de aula e a gente vai rever hoje como as bactérias elas fazem parte da nossa sociedade e a gente nem sabe, a gente não tem noção de muitas dessas coisas. Então, a relação de bactérias com a gente, né, com os outros animais, enfim, ela é muito ampla. Então, a gente vai dar uma recapitulada nisso, vocês já têm no caderno. Quem não tem, então, né, é bom copiar, né, ganhar um vistozinho, um pontinho, tá? Então, show. Então, a primeira relação que a gente vai falar, e a gente já falou em sala de aula também, é das bactérias e dos seres ruminantes, né, dos organismos que são ruminantes. Apesar das vacas, cabras, ovelhas, enfim, de vários animais herbívoros terem a capacidade de comer, né, de comerem somente plantas, né, para sobreviverem, eles não são capazes de digerir alguns vegetais sozinhos, ou seja, ele não tem capacidade de digerir essas plantas sozinhos. Então, por isso que a gente chama eles de organismos ruminantes. Ah, como assim? Vamos lá. Esses organismos, eles, olha que esse aqui é um exemplo de, talvez seja um boi, porque tem chifre. Aqui mostra como ele digere a comida, né? Como ele digere as plantas. Então, primeiro, assim que ele come, a comida não vai direto para o estômago. A comida vai para um órgão chamado rumen. É nesse órgão que ele tem vários tipos de organismos, de protistas, fungos, bactérias, mas principalmente as bactérias, né, entre outros, obviamente, mas as bactérias elas fazem parte de uma microbiota que torna possível que essas plantas sejam digeridas dentro do rumen desses organismos ruminantes. Depois, o que eles fazem? Eles pegam essa comida, né? Esse vegetal que está dentro desse rumen, eles regurgitam, ou seja, vomitam, eles retiram, né? Jogam de novo para a boca, mastigam de novo e aí sim eles engolem. Porque se eles engolirem direto, eles não têm a capacidade de digerir essa celulose, né? Que é a substância que forma a parede das plantas, das células das plantas. Ok? Então, uma das relações que a gente tem é da bactéria com os ruminantes, ok? Por que é importante isso? A gente vai ver no próximo slide, mas é importante você ter uma boa digestão das plantas, porque senão os animais não vão conseguir absorver os nutrientes necessários, né, através das plantas. Então, é importante que você faça uma boa digestão das plantas. Então, a gente já não faz, né? Então, pelo menos a vaca vai fazer, através do rumen. Uma outra relação é a relação das bactérias e das leguminosas, que a gente também falou em sala de aula. Então, vocês já têm isso no caderno de vocês. A gente falou em sala de aula que no ar que a gente respira, a gente tem uma grande concentração de nitrogênio, né? Só que a gente não usa nitrogênio, né? A gente só usa o quê? O oxigênio, né? Então, quando a gente inspira, o nosso corpo ele absorve o oxigênio. O nitrogênio só entra e sai do nosso corpo sem mudar em nada, ok? Então, poxa, mas o nitrogênio ele é muito importante para formar as nossas proteínas, né? As proteínas que vão dar origem aos nossos músculos, né? Enfim. Então, poxa, como que a gente tem acesso a esse nitrogênio então? A gente tem através das bactérias e das leguminosas, beleza? Esses dois organismos, eles fazem uma relação de mutualismo. O que é mutualismo, professora? Vamos ver se vocês vão lembrar. Olha só. Mutualismo é quando dois organismos, eles vivem associados um ao outro, sendo que um faz bem ao outro e vice-versa. Então, vamos lá. As bactérias que estão no solo, elas têm a capacidade de absorver o nitrogênio do ar, ok? Esse nitrogênio que ela absorve, ela depois joga no solo. Ela absorve o nitrogênio do ar e joga esse nitrogênio no solo de novo, através de substâncias que ela vai produzindo.
A planta, espertamente, ela absorve esse nitrogênio que a bactéria jogou no solo, ok? Aí a bactéria, como que ela é beneficiada por isso? A bactéria, ela acaba, ó, se alimentando das plantas, beleza? Das substâncias que as plantas também vão deixando no solo, ok? Então, tem uma relação aqui de mutualismo, ou seja, uma relação benéfica da bactéria, né, que tem nas plantas um local para estar, tem nas plantas o alimento para elas, né? Que a gente já conversou na aula passada que bactérias são heterotróficas, né? Então elas precisam absorver algo para alimentação, elas não produzem, né, a sua própria alimentação. E as plantas se beneficiam, como? Absorvendo o nitrogênio que as bactérias estão jogando no solo, ok? Então, geralmente essas associações de bactérias com leguminosas acontecem muito em raízes de plantas leguminosas, né? Ou seja, de feijão, de soja, de lentilha, e aí ficam esses nódulos nas plantas, nas raízes das plantas. Geralmente são plantas ricas em nitrogênio, né? Então são plantas ricas, se elas são ricas em nitrogênio, elas são ricas em proteína, então vão ser ótimas para a gente também. Ok? Show de bola? Show de bola. Lembrando que tudo isso vocês têm no caderno de vocês, tá? Isso aqui é só uma revisão, tá? Uma outra relação das bactérias com a sociedade, ela tá na tecnologia. E aí vem toda a doideira do mundo. O que acontece? Existem alguns tipos de organismos que são organismos transgênicos. O que são organismos transgênicos? São organismos que misturam o material genético. Vocês lembram que a gente comentou sobre, quando a gente comentou sobre a célula, a gente comentou que os organismos eucariontes, né, são organismos organizados, né, com organelas bonitinhas. Todo mundo lembra disso? Então, a gente tem na nossa organela, chamada núcleo, a gente tem o nosso material genético, que são as informações que vão dizer que meu cabelo tem que ser escuro, que meu olho tem que ser escuro, que eu tenho que ser morena. Entendem isso? Pois então. Para alimentos, né, existe um campo da ciência que consegue fazer transgenia, ou seja, transformar alimentos em alimentos transgênicos, que é pegar o material genético, olha que doideira, pega o material genético de uma bactéria e joga no material genético da planta. Olha isso. Como assim, professor? Para que serve isso? Para transformar a planta em uma planta capaz de se defender contra pragas, por exemplo. Então, eles pegam uma bactéria que consegue se defender de uma praga. Aí ela pega o material, os cientistas pegam o material genético dessa bactéria e joga no milho, no algodão, em outras plantas que eles querem que também consiga se defender das pragas. Parece doideira, né? Parece muito doideira. Mas só para vocês terem uma ideia, a maior parte do que a gente come é transgênico. A maior parte do que a gente come tem essa mistura, principalmente com essa bactéria aqui, ó, chamada Bacillus thuringiensis. Ok? Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, os ingredientes da soja, do óleo de soja, por exemplo, você vai ver lá, ó, óleo de soja transgênica, com a Agrobacterium tumefaciens, uma bactéria, e essa outra bactéria que é o Bacillus thuringiensis. Para que serve isso, professora? Geralmente é para transformar o milho em uma planta, a soja no caso, né, uma planta que seja, que consiga se defender melhor de pragas. Olha que doideira, né? Então, outros exemplos, a maisena, a cremogema, Cheetos, nossa, Doritos. A Elma Chips é uma das maiores fabricantes de alimentos com milho transgênico. Então, tem de um monte de coisa. Então, sempre quando vocês verem alguma embalagem com T assim, ó, com um triângulo amarelo com T no meio, quer dizer que algum dos produtos, né, alguma das substâncias que foram utilizadas para produzir o alimento é transgênico. Beleza? Show de bola? Show de bola. Então, entramos propriamente na bactéria e saúde, né? A gente, não necessariamente todas as bactérias que estão no nosso corpo vão ser
vão causar algum, vão causar algum tipo de doença na gente, beleza? Então, por exemplo, as bactérias que estão presentes na nossa microbiota intestinal são ótimas. São elas que vão fazer com que a gente consiga se recuperar substâncias energéticas que talvez não tenham sido bem digeridas ou bem absorvidas, né, no processo anterior, no intestino. Outro exemplo também é que algumas bactérias que estão na microbiota intestinal, ela é capaz de produzir vitamina K e vitamina B, beleza? Então, nem sempre quando a gente fala de bactéria, principalmente no intestino, a gente está falando de coisa ruim. Então, por exemplo, se você... Às vezes a gente toma o Yakult, né? Yakult é um ótimo exemplo. Yakult nada mais é do que um líquido cheio de bactérias. Cheia de lactobacilos, beleza? Show? A gente até falou sobre bacilos, né? Que são as bactérias em forma de bastãozinho, né? E lacto é do leite, beleza? Então são bactérias do leite. Enfim, lactobacilos Yakult para o estômago é ótimo para o intestino, né? Para dar uma organizada na nossa microbiota intestinal, beleza? Então, show. Além disso, algumas bactérias elas também podem produzir substâncias interessantes para os humanos, tá? Que não são assim super necessárias, né, em alguns casos, mas que são muito interessantes. Um exemplo é a toxina botulínica. Então, o que é a toxina botulínica? É uma toxina produzida por uma bactéria. Só que essa toxina, em grande quantidade, ela causa uma doença chamada botulismo. Essa doença era até conhecida como doença da linguiça, na época lá na Alemanha, muitos anos atrás. Porque as pessoas comiam a linguiça de porco e tinham paralisia. Iam ficando com alguns membros paralisados de pouquinho em pouquinho. Algumas até morriam. Por quê? Porque comiam em grande quantidade e paralisavam ao ponto de elas não conseguirem respirar. Só que, ao longo do tempo, descobriram que essa toxina, em pequena quantidade, ela podia fazer o quê? Paralisar algumas partes do rosto. E aí causava como se fosse como se fosse uma paralisia mesmo, né? Então, por exemplo, você fica sem expressão. Isso aqui ficaria tudo, os seus músculos daqui ficariam todos paralisados. E mesmo que você torcesse o rosto, não se mexeria. Beleza? Então, a toxina botulínica é produzida por um tipo de bactéria e ela pode ser utilizada, por exemplo, no botox facial. Ok? Um outro exemplo é que em algumas bactérias que são modificadas, né, geneticamente modificadas, ou seja, o material genético dela, né, algumas delas podem ser modificadas para produzir insulina para o ser humano. Então, insulina é um hormônio que ajuda no controle do açúcar. Então, quem tem diabetes, às vezes, né, se tiver um alto nível de diabetes, precisa tomar insulina. Então, algumas bactérias, elas foram produzidas, né, foram modificadas para produzir insulina. Então, olha que legal, não é algo que ela produz normalmente, mas conforme ela foi geneticamente modificada, ela conseguiu produzir. Legal, né? Maneiraço. E agora sim, doença, né? A gente tá falando de coisa boa, mas também tem coisa ruim. Várias bactérias elas vão causar doença. Então a gente tem lá meningite, tuberculose, pneumonia, né? Tem muita gente falando de pneumonia hoje em dia, principalmente por causa da Covid, né? Mas a pneumonia ela é causada por uma bactéria. Tétano, lepra, né? O hanseníase, sífilis, cólera, gonorreia, disenteria, febre tifoide, furúnculo. A gente tem uma série de doenças, aqui são algumas, bem poucas, que são causadas por bactérias, ok? Então, vou falar de duasinhas rapidinho. A primeira é de tuberculose, né, que é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, tá? Essa aqui, ó, é uma imagem de microscopia real, tá? Esse aqui, ó, é o Mycobacterium de verdade, tá vendo? Legal, né? Esse tipo de doença, a propagação dela é por gotículas respiratórias no ar, ou tosse, ou espirro, ou se não, por saliva, né? E aí, saliva é como? Devido copo compartilhado, por beijo, enfim.
Essa é a forma que você consegue propagar a bactéria da tuberculose. É uma doença, né? Uma bactéria que ela comete os pulmões, beleza? Então você acaba tendo uma infecção respiratória, tá? Os sintomas: tosse crônica, expectoração com sangue, então você tosse, né? E você acaba sangrando, né? Na sua tosse acaba saindo sangue, perda de peso e febre, tá? Tratamento e cura. Tratamento é feito com antibiótico, tem cura. Mas assim, é um tratamento, se não me engano, de 6 meses. É um tratamento super longo, e assim, é super estressante, porque é muito remédio que você tem que tomar. Eu tenho um amigo que tem tuberculose, teve, na verdade, acabou de terminar o tratamento. Mas assim, se não me engano, ele tomava acho que uns seis cápsulas de remédio por dia, sabe? Era muito, muito pesado o tratamento. Mas com 6 meses ele estava curado, né? Olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem é de uma pessoa com tuberculose. As manchas brancas, né, são as manchas da infecção. E quando você está com uma infecção muito forte, né, já muito alastrada, ela pode causar como se fosse uns buraquinhos dentro do seu pulmão, né? Como se fossem umas vesículas dentro do seu pulmão. Ah, tuberculose mata, né? Imagino que todo mundo saiba. E uma segunda doença que eu trouxe é a sífilis, né? A sífilis já é causada por uma bactéria chamada de Treponema pallido, tá? E a propagação da sífilis é por sexo desprotegido, então pode ser vaginal, anal, oral, contanto que seja sem proteção, você já pode estar correndo o risco, né, de pegar sífilis. Por produtos sanguíneos, então agulha suja, né, troca sanguínea de qualquer forma, e da mãe para o bebê durante a gravidez, o parto ou a amamentação, tá? Os sintomas da sífilis é um negócio complicado, porque ele não é automático, assim, ele não é na hora a pior fase dele. Então, de 3 a 90 dias de exposição, surge uma feridinha, que aí pode ser ou na boca, né, ou na região genital, depende de onde você pegou, né. No segundo estágio, de 4 a 10 semanas de infecção, depois da infecção inicial, começa a se formar uma erupção cutânea, né? Então você começa a ficar com ferida no corpo, olha isso. Senhor do céu. E de 3 a 15 anos depois da infecção inicial, que aí vem o problema. Porque essa infecção ela pode se alastrar para o seu corpo e afetar o cérebro, afetar o coração, afetar o fígado, afetar uma série de órgãos dentro do seu corpo. Então, não é uma doença que ela vai te matar na hora, mas ela pode te matar a longo prazo, tá? E o tratamento da sífilis, se você descobrir rápido, são 2 semanas, por aí. Mas se você demorar a tratar, pode demorar até 2 anos. Então, tá, cuidado. Então, se proteja, tá? O tratamento é feito por penicilina, né, que é um tipo de antibiótico e tem cura, mas tem que tratar. Uma outra coisa que a gente viu em sala de aula foi isso aqui, ó. Foi sobre o tratamento de doenças causadas por bactérias. A gente conversou que esses tratamentos é feito por antibióticos, né? Só que existem 2 tipos de antibióticos: os bacteriostáticos e os bactericidas. Lembram disso? Então, olha essa imagem que legal. Os bacteriostáticos, que é, por exemplo, o nosso desodorante. O desodorante que a gente passa normalmente não é um bactericida, é um bacteriostático. O que ele faz? Ele vai impedir o crescimento das bactérias. Então, olha que legal. Ele vai segurar as bactérias. As bactérias não vão crescer. Beleza? Então, você vai, ó, passa lá o desodorante, show. Se protegeu ali, vai ficar paradinho as bactérias. O bactericida, né, o antibiótico bactericida, ele já não vai prender. Ele vai matar as bactérias. Beleza? Então, ó, o bactericida mata as bactérias, mas o bacteriostático, ele só impede o crescimento das bactérias, ok? Então, exemplo, ó, a penicilina é um exemplo de bactericida, mas, por exemplo, o desodorante é um exemplo de bacteriostático, ok?